hoje, no primeiro dia deste evento, o assunto será temas contábeis. Abordaremos as revisões de normas e interpretações aplicáveis para o exercício de 2020. Que ano este ano de 2020, hein? E os novos CPCs e IFRS e o que as empresas já têm que incluir nas suas demonstrações financeiras agora de 2020. Para dar início ao nosso congresso ANEFAC KPMG, convido os nossos palestrantes, Janine Pereira e Leonardo Lima, a quem passo a bola a partir de agora. Léo, bem-vindo aqui ao nosso congresso ANEFAC KPMG. Bom dia, gente. É um prazer grande estar aqui com vocês essa manhã para que nós possamos falar aí dos novos pronunciamentos que esse ano estarão aí vigentes, né? Eu sou Leonardo Lima, para aqueles que não me conhecem, eu sou sócio-diretor do Departamento de Práticas Profissionais da KPMG, tenho 18 anos de experiência atendendo clientes em auditoria e consultoria, e aqui comigo eu vou passar a palavra para que a Janine ela também possa se apresentar, ela que estará comigo hoje compartilhando aí essa palestra, me ajudando, colaborando aí para que nós possamos compartilhar aí os temas do dia. Por favor, Janine. Obrigada, Léo. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês nessa manhã para a gente conversar um pouquinho sobre as novas normas. Então, como o Emerson já me apresentou, eu sou Janine Pereira, atuo hoje no Departamento de Práticas Profissionais como gerente sênior. Tenho 13 anos de experiência na KPMG, já passei aí pela própria auditoria, né? E também por consultoria, e hoje a gente está trabalhando junto, eu e o Leonardo Lima, no Departamento de Práticas Profissionais. Segue aí, Léo. Pode passar, por favor, Janine, o slide. Bem, nós temos, em 2020, nós temos algumas normas que estão vigentes, né, já válidas a partir deste exercício. E nesse momento, assim, só pedir para o pessoal colocar no mudo, por favor, que está vazando um pouquinho de som. Importante que nós temos duas normas que vão impactar de maneira mais relevante, inclusive são essas que hoje nós vamos focar, né? Nós temos a norma de definição de negócio, que altera a norma de combinação de negócio, justamente em relação ali ao primeiro passo fundamental da norma, que é você definir se um conjunto de ativos e atividades que foi adquirido, se ele é ou não uma combinação de negócio. Nós, na segunda parte do dia de hoje, vamos abordar essa norma, né, trazendo ali os principais impactos, visto que numa combinação de negócio, numa aquisição aí que tem cada vez mais comum, cada vez mais aplicável aí para as empresas, isso pode trazer impacto e muitas empresas podem se beneficiar das alterações que vieram. Nós também tivemos uma alteração aí que foi aprovada a toque de caixa rapidamente pelo IASB e já incorporada ao CPC 06R2, que foram as alterações na norma de arrendamento em virtude dos impactos da pandemia. E isso logo na sequência, nós também vamos... Essa é a norma que também nós vamos investir um tempo maior, porque na nossa visão, tanto a primeira de definição de negócios, como o IFRS 16 e a Covid, são aquelas que trazem o maior impacto para a maior parte das companhias. Apesar disso, nós tivemos outras 3 alterações de norma que, embora não esperemos que tenha um impacto efetivo grande para todas as empresas, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala do projeto de divulgação da definição de materialidade, essa alteração trazida pelo IASB, ela teve por objetivo trazer um maior esclarecimento de como aplicar este critério de materialidade na preparação e divulgação das informações contábeis, muito mais focado até na questão da definição do que uma empresa definiria, né, como material para fins de divulgação. É interessante que nós, no Brasil, já tínhamos uma orientação até anterior a essa alteração, que era o OCPC 07, que ele já trazia ali
uma orientação, né, até pela própria natureza do documento, do que você deveria divulgar como informação relevante. Então, no nosso cenário, nós não esperamos, né? Primeiro que é só um esclarecimento, e segundo que nós já tínhamos uma orientação a esse respeito, então o impacto, de fato, ele seria menor, né? Não teria um grande impacto. Nós também temos a questão da reforma da AIBOR, que era uma discussão que já vinha há algum tempo em relação à alteração, né, de algumas taxas de transações interbancárias. Temos aí, para o próximo ano, uma expectativa de descontinuidade da LIBOR, né? E aí, dentro disso, para esse ano, o que tem de alteração para o tratamento de instrumentos financeiros são para aqueles que tratariam, né, de informações prospectivas, por exemplo, operações específicas de hedge accounting que poderiam ter ali a LIBOR, né, dentro do seu cenário e das suas projeções. Então, também, agora a gente está num período pré-implementação, né, porque, na verdade, a vigência, as alterações efetivas se dariam a partir do próximo ano, onde a fase 2 aqui dessa norma entraria. E em relação à estrutura conceitual, a gente não está tratando aqui de uma norma, né? O pessoal da academia, o pessoal que estuda isso em mestrado, doutorado, gosta muito aqui dessa norma, porque ela é a base conceitual, né? A estrutura conceitual que rege ali o IASB, né, no desenvolvimento das normas internacionais, né, das IFRS. Naturalmente, a nossa estrutura conceitual também foi atualizada, e essa atualização acabava sendo importante porque a última alteração, essa norma, na verdade, ela foi emitida originalmente em 1989, ela foi parcialmente revisada em 2010, só que agora, a partir de 1º de janeiro de 2020, né, essa nova, ela já incorpora, né, melhorias e lacunas que não eram tratadas ali com detalhes na norma anterior, né, na estrutura anterior, desculpa. Então, você vai ter uma orientação maior, por exemplo, sobre mensuração, sobre apresentação, divulgação. Você teve um aprimoramento ali, uma atualização nas definições de ativos e passivos. Então, na verdade, o que a gente tem ali é realmente assim, o IASB trazendo os conceitos que já haviam sido discutidos com o mercado na última revisão de 2011, isso já sendo incorporado aí à estrutura conceitual. Então, dito isso, né, a gente já vai passar aqui, eu vou passar até a bola aqui para a Janine, para que a gente possa justamente começar com o nosso primeiro ponto aqui da agenda, que são as alterações do IFRS 16, do CPC 06R2, né, que traz justamente aí o impacto da Covid nos arrendamentos, né? Então, Janine, eu passo para você para que você continue aí, nos conduza nessa jornada aí do IFRS 16. Obrigada, Léo. Vamos lá, pessoal, vamos começar aí, de fato, tentando esmiuçar e transformar essa alteração numa explicação simples para que todo mundo possa entender e aplicar isso aí da maneira mais adequada, né? Então, a gente vai falar, basicamente, de uma alteração na IFRS 16, CPC 06, benefícios concedidos de arrendamento, né? O IASB chamou de Rental Concessions. Isso quer dizer que o seu objetivo é nortear benefícios concedidos de arrendamento, né? Então, primeiro a gente precisa entender que o objetivo aqui é trazer a orientação sobre benefícios que foram negociados entre as partes por conta de um cenário de pandemia, né, que a gente nunca teve um cenário parecido aqui no Brasil, né, que a gente teve um cenário aí de pandemia com uma crise de negócios e uma crise econômica. Então, o IASB fez um esforço tremendo, o CPC também isso rapidamente incorporou aqui na norma já aplicável agora em 2020, essas alterações. Então, para que as companhias já pudessem utilizar desse benefício, desse expediente prático, né, que é chamado da norma, já nas suas demonstrações de 2020. Porque o objetivo é simplificar e
orientar os benefícios que são acordados e foram acordados por conta da pandemia. Por isso que precisou-se de uma aprovação, de uma revisão rápida para que a gente possa atender, de fato, no cenário que a gente está vivendo, né? Se a gente fosse passar por todo o trâmite que é alterar uma norma, que demora, às vezes, anos, né? A gente não traria esse benefício para as companhias, porque ela poderia ter sido tarde demais. Então, isso foi muito rápido para que a gente possa aplicar já agora, em 2020, onde já é aplicado. O que é essa alteração? Qual foi o objetivo dessa alteração e qual é o escopo dessa alteração? A gente vai falar um pouquinho, né? O que a gente teve? A gente teve a adoção do IFRS 16 em 1º de janeiro de 2019. Essa norma, ela trouxe um impacto muito grande para os arrendatários, né? A gente teve um esforço muito grande de vocês em fazer todo o inventário dos contratos das companhias, em poder em avaliar à luz da nova norma. Isso foi bem custoso, né, para muitas companhias que tinham inúmeros, né, muitos, milhares de contratos. Isso trouxe aí um trabalho muito grande para as companhias, que foi a implementação da norma em 2019, principalmente no cenário dos arrendatários, e por isso a gente vai focar um pouquinho aqui, né? Porque a gente sabe que na visão dos arrendadores não teve uma mudança, né? O arrendador ainda continua classificando os arrendamentos em seu operacional e financeiro, então não teve uma alteração muito grande à luz do IAS 17, mas para o arrendatário ele realmente teve um impacto muito grande e precisou aí de um empenho muito grande, às vezes uma aquisição de um sistema, às vezes a contratação de uma consultoria para auxiliá-los na aplicação dessa norma, né? E tendo em vista esse grande esforço que o arrendatário fez em 2019, né, o que o IASB pensou, né? Em 2020, num cenário de pandemia, que a gente, é lógico que nós, como seres humanos, não poderíamos ter previsto isso, né? Mas o que aconteceu? Nós estamos vivendo um momento de retração econômica, né? De retração de negócios, e que muitas companhias precisaram renegociar aí os seus contratos, né, tendo em vista a redução de receita, a redução de lucro, ou próprio, às vezes até a própria, vamos dizer assim, a limitação da operação em si, né? Então, o que a norma IFRS 16 fala e o CPC fala quando eu tenho uma mudança aí nos termos e condições de um contrato que não estavam previstos no contrato original? A norma, ela dita isso como uma modificação de contrato. Então, quando a gente vai na norma e vê o que é uma definição de modificação de contrato, ela fala são todas as alterações no escopo ou na contraprestação, que é no pagamento, de situações que não eram previstas no contrato original. Por exemplo, se no contrato original eu tinha uma opção de renovação e agora eu decidi por exercer, de fato, essa opção já existia no contrato original. Agora, se eu estou renegociando pagamentos e que essa condição não estava prevista no contrato original, em geral, ela vai atender à definição do que seria uma modificação de arrendamento. E conforme a norma, uma modificação de arrendamento, ela precisa aí atender e seguir as orientações de modificação de arrendamento. O que é a contabilização de modificação de arrendamento à luz da IFRS 16 e CPC 06 até então? O arrendatário ele precisaria recalcular esses pagamentos de arrendamento com uma taxa de desconto revisada, que muitas vezes isso ia impactar no ativo de direito de uso. Então, vamos imaginar, né? Vamos imaginar o cenário. O que aconteceu? O arrendatário, muitas companhias acabaram de fazer essa avaliação em 2019, que foi da adoção inicial, né? Um esforço enorme de fazer inventário de contratos, de avaliar o que era o prazo do contrato, de avaliar o que é a taxa de desconto. Imagina agora, um ano depois, ou menos de um ano depois, que a gente está falando aí em março, aqui a gente já teve um impacto muito grande da pandemia no Brasil, já ter que fazer uma reavaliação de todos esses contratos que ele está renegociando junto ao arrendador. Então, seria isso um trabalho muito grande, né? Um esforço muito grande do arrendatário que poderia ser muito complexo de novo, que é avaliar de novo taxa de desconto, prazos e tudo mais. Então, o que o IASB trouxe? Ele trouxe uma simplificação. Ao invés
do arrendatário, né? Ele ter que reavaliar todos esses benefícios concedidos junto ao arrendador, à luz da orientação de modificação de contrato, o expediente prático que foi incorporado à norma, já aplicável agora em 2020, o arrendatário não precisa, se escolher adotar o expediente prático, não precisa seguir a orientação de modificação de contrato e pode seguir alguma outra orientação que esteja na norma. O que seria essa outra orientação que esteja na norma? Por exemplo, tratar isso como pagamentos variáveis, que é reconhecer isso no resultado uma vez que incorrido. Então, você traz uma simplificação para as companhias para não ter o trabalho, novamente, de ter que reavaliar taxas, reavaliar pagamentos, reavaliar prazos, e isso poderia aí simplificar a vida das companhias. Esse foi o objetivo do IASB quando alterou o IFRS 16 e do CPC quando já incorpora essas alterações e que as companhias aqui no Brasil já podem adotá-las durante 2020, né? E a gente já vai ver esse efeito aí nas demonstrações anuais de dezembro de 2020. Então, alguns pontos aqui. A alteração da norma, ela traz especificamente esse expediente prático, que a gente vai falar aqui. O que é o expediente prático? A gente não precisa tratar alguns benefícios concedidos que atendam um critério, né? Tem vários critérios que a gente vai passar aqui ao longo da nossa apresentação. Se atender aqueles critérios, esse benefício concedido ele é elegível à escolha do expediente prático. Uma vez que a companhia escolha adotar o expediente prático, aí ela não precisa adotar as orientações de modificação de contrato e aí pode adotar uma contabilização mais simplificada. Essa modificação, esse expediente prático, ele é aplicável somente para os arrendatários. E por que somente para os arrendatários? Como eu falei um pouquinho, o IASB entendeu que quem teve o trabalho muito grande com a adoção da norma foram os arrendatários, né? O arrendador não teve esse grande trabalho, porque não teve muita alteração comparada ao IAS 17. Então, por isso, ele entendeu que não teria essa necessidade de um alívio para o arrendador, tendo em vista que ele não teve aí uma implicação muito grande pela adoção da norma, né? Então, na perspectiva dos arrendadores, eles continuam avaliando se essas renegociações, esses benefícios renegociados, concedidos entre as partes, se elas atendem aí à definição do que seria uma modificação de arrendamento e aplica a contabilização de modificação de arrendamento de acordo com a norma IFRS 16 e CPC 06. Então, vamos lá. Primeiro, esse expediente prático, o objetivo dele é trazer uma simplificação para as companhias, né? Tornar a sua vida mais simples. Mas também o IASB entendeu que essa simplificação é por conta de um cenário de pandemia, ok? Não é para ser aplicável de maneira generalizada para todas os benefícios, para todas as concessões acordadas entre as partes. E nem é para ser aplicável ad eterno. Ele é um expediente prático, que a gente vai passar aqui todos os critérios. Ele tem um momento, um time, né? Um momento específico que ele pode ser aplicável e ele precisa atender todos os critérios que a gente vai falar aqui. O primeiro deles, o que é? Ele precisa ser um benefício concedido. Então, vamos lá. Benefício, o que significa? Ele traz algum tipo de benefício para o arrendatário, né? Então, ele é um benefício concedido do arrendador ao arrendatário, decorrente diretamente como consequência da Covid-19. Então, esse é o primeiro critério que a gente precisa avaliar, tá? Como é que a gente consegue avaliar se é diretamente relacionado à Covid-19? Alguns fatores a gente precisa levar em consideração, que é o momento da renegociação, né? Se essa renegociação ela foi discutida entre as partes durante o ano de 2020, faz sentido que ele seja diretamente relacionado à Covid-19. O que levou as partes a rediscutirem contrato, ou seja, o que foi a motivação para essa renegociação de contrato, e a gente precisa entender que
pode ser, e aí é uma avaliação julgamental que as companhias precisam fazer, pode ser que já vinha uma negociação de anos anteriores, mas que foi acordada somente em 2020, que a gente pode aí ter uma análise mais julgamental se isso de fato é derivado da Covid-19 ou se já era uma renegociação já prevista pelas partes e que só aí, coincidentemente, acabou sendo no mesmo momento, né? Mas, em geral, e aí a gente pode falar um pouquinho da prática que a gente está vivendo aqui, pelas renegociações que a gente está vivenciando, né? Não está sendo muito difícil aí visualizar que, de fato, é decorrente da Covid-19, né? Tendo em vista aí o efeito que ela teve na economia do Brasil como um todo, né? E a gente consegue ver isso diretamente relacionado com os nossos clientes e com vocês também. Vocês conseguem ter isso facilmente visto no dia a dia de vocês. Outro critério que é importante aqui, ou seja, então vamos lá, o expediente prático ele precisa ser diretamente relacionado à Covid-19 e o segundo critério, ele precisa que os pagamentos renegociados, eles precisam ser inferiores ou substancialmente os mesmos que os pagamentos previstos imediatamente anterior a essa negociação, né? Então, vamos imaginar cenários mais comuns aí de benefícios concedidos. A gente está falando de, talvez, diferimentos de pagamentos, ou seja, os arrendatários, ao invés de pagar contraprestações devidas naquele momento, o arrendador ele permite que seja pago em momento futuro, ou o arrendador ele concede uma redução parcial nessas contraprestações devidas durante um determinado momento, né, período de tempo, ou ele pode mesmo conceder aí um perdão dessas contraprestações durante um determinado momento, tendo em vista aí o cenário, né, se o arrendatário foi muito ou não afetado pela Covid-19. Então, tiveram essas renegociações nos pagamentos, tiveram reduções parciais, totais ou diferimento. O que a gente precisa avaliar com companhia para entender se isso é elegível ou não ao expediente prático? Quais são, depois da renegociação, esses pagamentos totais de arrendamento, eles são inferiores ao pagamento devido imediatamente anterior à concessão negociada, ou ele é substancialmente o mesmo? E se sim, ele pode ser elegível ao expediente prático. E o que seria esse substancialmente o mesmo? Vamos imaginar que o arrendador e o arrendatário, eles combinem o seguinte, ó, a gente difere o pagamento, você não precisa pagar agora, você pode pagar no momento futuro, mas é lógico que eu, como arrendador, eu vou aí cobrar uma atualização desse valor, né? Porque eu estou abrindo mão de cobrar você nesse momento, mas você vai me pagar no momento futuro. E o arrendatário, por sua vez, ele também tem o benefício do valor do dinheiro no tempo, né? Porque ele deixa de ter esse pagamento devido agora nesse primeiro momento e só precisa pagar isso no momento futuro. Então, esse ajuste de valor do dinheiro no tempo, a norma a gente considera como substancialmente o mesmo, né? Porque é como se fosse o mesmo dinheiro que eu estou pagando agora, só que eu pago no momento futuro. Então, esse ajuste ele pode aí ser considerado substancialmente o mesmo, né? A contraprestação total substancialmente a mesma que os pagamentos anteriores, imediatamente anteriores à concessão. Janine, o que seria uma atualização razoável? 5%? 10%? 12%? 11%? A norma não fala num percentual definido e não é isso que a gente vê na prática, né? O que a gente vai ver na prática e precisa uma avaliação aí das companhias é que um percentual razoável, um ajuste razoável, seria uma taxa de desconto aí razoável que a gente vê no nosso dia a dia, no nosso negócio, no nosso mercado, de uma taxa razoável aí de desconto para atualização do direito de dinheiro no tempo. Então, se a gente consegue justificar que, de fato, esse ajuste ele se refere ao valor do dinheiro no tempo, ele aí atende mesmo assim ao segundo critério de elegibilidade ao expediente prático. Então, vamos para o terceiro critério.
De novo, todos esses critérios eles precisam ser atendidos cumulativamente. Então, primeiro, a concessão precisa ser consequência direta da Covid-19. Os pagamentos revisados, eles precisam ser substancialmente inferiores, né, ou iguais àqueles anteriormente acordados entre as partes. E, como eu falei para vocês, existe um tempo de aplicação desse expediente prático, né? Então, o IASB o objetivo é trazer uma simplificação no cenário de pandemia. Não é para ser aplicável para as companhias de uma maneira mais ampla, né? Para todas as renegociações e para negociações aí futuras. A gente aí tem uma esperança, né? E o IASB entendeu que 30 de junho seria um período adequado, de 2021, de que essa pandemia, de fato, não dure por muito mais tempo, né? Então, qual é o terceiro critério que deve ser atendido? Então, vamos imaginar que os arrendadores e arrendatários renegociaram alguns pagamentos devidos, né? Alguma redução, ou diferimento, ou mesmo uma isenção de pagamento. Essas reduções, né? Essas alterações que reduzem os pagamentos, eles só atendem o critério de elegibilidade do expediente prático se forem aplicáveis a pagamentos originalmente devidos até 30 de junho de 2021. Então, vamos imaginar aqui. Os arrendatários e arrendadores acordaram entre as partes reduzir em 20% todos os pagamentos de arrendamento. E sendo que esse arrendamento ele ainda tem mais 5 anos de prazo remanescente. Atende ao critério de elegibilidade do expediente prático? Não, não atende. Por quê? Porque essa redução de 20%, ela está sendo aplicável a pagamentos posteriores a 30 de junho. Então, o expediente prático ele é específico a pagamentos devidos originalmente até 30 de junho de 2021. Então, renegociações globais de contratos, em geral, não vão atender ao expediente prático, né? A elegibilidade do expediente prático, porque, de fato, não é para ser aplicável de maneiras gerais as renegociações, e sim só renegociações de efeito da Covid-19 e que entendeu-se aí que seria nesse período de 2020 e 2021. Vamos fazer aqui um exercício, né? Então, vamos imaginar que arrendatários e arrendadores resolveram isentar, arrendadores isentaram pagamentos de junho, julho, agosto, setembro, outubro de 2020. É aplicável o expediente prático? Sim, é aplicável o expediente prático. Arrendador e arrendatário renegociaram um diferimento dos pagamentos. Os pagamentos que são devidos até dezembro de 2020, eu só vou pagar em 2022. É aplicável o expediente prático? É aplicável. Por quê? Porque o pagamento original que está sendo renegociado, ele é devido até 30 de junho de 2021. A gente está falando aí de dezembro de 2020. Agora, vamos imaginar que a gente teve pagamentos aí até o final do meu contrato. E o contrato vai até 2022, uma redução de 20%. A pergunta que a gente recebe, né, e que eu faço para vocês é o seguinte: Janine, eu poderia aplicar parcialmente o expediente prático, aqueles pagamentos devidos até 2021, 30 de junho, e os posteriores, aí eu aplico a orientação de modificação de arrendamento? Eu posso fazer isso? Não, a norma não permite fazer isso. E por que não permite fazer isso? Porque o objetivo do expediente prático é trazer uma simplificação para a companhia. Se a companhia já vai ter que ter o trabalho de fazer a avaliação de acordo com a orientação de modificação de arrendamento, essa adoção parcial do expediente prático não atende o objetivo da norma de simplificação, né? Então, não adianta você... Não traz um benefício para a companhia, porque o trabalho de revisão desses pagamentos já vai ser feito. Então, ele não faz sentido essa aplicação parcial e nem é permitido pelo expediente prático essa aplicação parcial, ok? Então, vamos lá. O último aqui, critério, é lógico, de novo, como eu falei para vocês, ele não é para ser aplicável amplamente, né? Então, se existirem outras mudanças substantivas no contrato, por exemplo, um prolongamento, uma adição de prazo ou de escopo
né? Eu aumentei, às vezes, em arrendar um ativo, eu estou arrendando 2, ou em vez de arrendar 1, eu arrendava 10, agora eu só vou arrendar 5 ativos, ou eu tinha um prazo original de 20 e agora eu reduzi para 10 anos. Tudo isso a gente vai precisar avaliar se é uma alteração substantiva no contrato. Se é uma alteração substantiva no contrato, outra que não seja nenhuma dessas que a gente falou anteriormente, né, que é a redução de pagamentos devidos até 30 de junho, provavelmente isso não vai ser elegível ao expediente prático. Então, o expediente prático ele é simples, ele é direto e ele é restrito. Então, ele é restrito a benefícios concedidos, ele é restrito à redução de pagamentos e ele é restrito aí a pagamentos devidos até 30 de junho de 2021. Ok? A norma, e aí a gente fala aqui, tem 2 critérios, né, que é do pagamento e essas outras mudanças, que ele cita o termo substantivamente. Né? Substantivamente, ele envolve aí um julgamento tanto da companhia como dos auditores, né, no desafio ao que seria esse substancialmente. Por quê? Porque a norma, em geral, não define o que é substancialmente. Né? A gente não sabe se é 10%, 20%, 30%, não tem uma definição clara, matemática, uma equação muito clara do que seria um substancialmente. Então, esse substancialmente requer um julgamento na nossa avaliação para entender como é que a gente constrói essa definição do que seria substancialmente, e as companhias, é lógico, precisam aí descrever isso, qual é a sua política contábil de leitura do que seria substancialmente e aplicar isso consistentemente para todos os seus contratos, para todas as suas renegociações, de forma aí consistente durante os exercícios. Né? É isso que a gente espera nas divulgações das DFs aí de 2020, né? Com essa explicação clara do qual foi o racional da companhia para entender por que aqueles contratos, de fato, são substancialmente menores do que os anteriores, ou por que essas mudanças não são mudanças substanciais, né? Considerando o contrato, os termos e condições como um todo. Okay? Então, vamos aqui, a gente já falou o conceito, tá, pessoal? De fato, o conceito ele não é muito difícil, tá? São esses 4 critérios aí que eu falei para vocês, que ele precisa aplicar consistentemente. E aí, se adotar cumulativamente aí esses 4 critérios, o que a norma fala? Ela fala que o arrendatário, ele pode, não é obrigado a, mas ele pode escolher adotar um expediente prático. Expediente prático, pessoal, eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo. Expediente prático é uma tradução que a gente faz do IASB, né? Expediente prático como se fosse uma isenção da norma, né? É uma orientação específica para te isentar, para te simplificar de uma aplicação mais full, né? Mais completa da norma, né? Isso que é o que é o expediente prático. Então, se a companhia, se o arrendatário escolhe aplicar esse expediente prático, o que o expediente prático ele traz? Então, se a companhia escolher, ela vai poder aplicar outras orientações da IFRS 16 para reduções de pagamentos. O que seriam essas outras orientações da IFRS 16? Em geral, a gente pode ir lá ler a norma, ele cita muito a contabilização de pagamentos variáveis. Vou pedir só para o pessoal fechar aí, acho que já fecharam lá. E caso a companhia, o arrendatário, escolha não aplicar o expediente prático, aí a gente volta o que seria a aplicação da norma, que ela vai precisar entender se essa concessão, né, se esse benefício concedido, ele atende à definição de modificação de arrendamento, e uma vez atendida a definição, aí vai aplicar a contabilização
de modificação de arrendamento. Senão, ele vai ter que ir para as outras orientações da norma e a gente vai ver uns casos mais para frente aqui de contabilização. Ok, pessoal? A gente vai passar agora uns casinhos, né, para a gente ver na prática como é que a gente vai contabilizar isso de fato, né? Até então, agora a gente estava na teoria, que a teoria é importante, né? É importante entender os critérios. Antes de entrar nos casos, eu queria falar para vocês aqui algumas condições usuais. O que mais eu tenho visto na prática são esses tipos de benefício, tá? Talvez vocês se familiarizem um pouquinho mais, que é isenções de pagamento, reduções parciais de pagamento, diferimentos de pagamentos, ou mesmo a transformação aí de um contrato que era pagamento, estruturalmente, né, pagamento fixo, e a gente transforma esse contrato em pagamentos variáveis. Isso é uma outra condição aí muito usual que eu estou vendo, que nós estamos vendo, de benefícios concedidos aí entre arrendatários e arrendadores nesse período aí de 2020 até o momento, né? Então, uma vez entendido que os 4 passos estão atendidos, a gente aí vai para a contabilização de fato desse benefício. Então, vamos aqui repassar um caso comum, né, que a gente tem visto na prática, que é o seguinte. Então, perdão de pagamentos de arrendamento incondicional. Então, vamos imaginar aqui que a arrendatária X, ela teve seus impactos aí nos seus negócios derivados da Covid-19 muito expressivos, né? De fato, ela foi muito impactada pela pandemia. E aí, durante o exercício de 2020, a arrendatária e arrendador renegociaram alguns pagamentos, né? Originalmente devidos aí em 2020. Então, elas renegociaram os pagamentos de junho de 2020. Aliás, renegociaram em junho de 2020 isenções de pagamentos de julho, agosto e setembro. Então, em junho, essa isenção foi acordada entre as partes dos 3 próximos meses devidos, né? A isenção é incondicional e foi fixada somente para os 3 meses sem pagamento adicional posterior, ou seja, de fato a isenção, não é diferimento de pagamento, né? De fato, perdoou e o arrendatário aí não existe mais a obrigação de efetuar esses pagamentos nos 3 próximos meses. Essa isenção ela é incondicional, então, no acordo, não determina nenhum fator ou nenhuma condição que o arrendatário precisa atingir para que essa isenção seja devida, ela é incondicional, e a entidade, nesse cenário, vamos imaginar aqui, ela escolhe adotar o expediente prático. Por quê? Primeiro, porque foi decorrente da Covid-19. Segundo, porque teve uma redução de pagamento em que a contraprestação total ela é inferior ao pagamento total devido antes da renegociação. E terceiro, aí, porque os pagamentos que foram renegociados, eles foram originalmente devidos aí, até 30 de junho de 2021. Então, aqui, para títulos de exemplo, né, a gente não tem outras negociações no contrato, são só essas. Então, a gente não tem outras alterações substantivas no contrato que poderia aí impedir a adoção do expediente prático, né? Então, para fins de simplificação, a gente está ignorando aqui os efeitos de juros. Se é uma isenção incondicional, qual seria aí a contabilização? Então, em junho, a renegociação ela tem efeito, né? As partes renegociaram, assinei um contrato executável que dá o direito ao arrendatário de não efetuar os pagamentos, né? Dá o direito a não efetuar os pagamentos ou retira a obrigação de efetuar os pagamentos e, portanto, aí não tem nenhuma condição que ela precisa atender. Então, de fato, em junho, ela já tem o direito aí à redução desses 3 meses subsequentes. Então, a gente vai ter um efeito de débito no passivo de arrendamento, porque eu não tenho mais essa obrigação, e eu vou ter um crédito no resultado de um pagamento variável negativo de 300. A gente está ignorando aqui os efeitos de juros, pois provavelmente ia ter um efeito aí, seria um pouquinho diferente de 300, né?
mas considerando a taxa de desconto, mas para fins de simplificação, é só para vocês entenderem que seria aí um efeito positivo no resultado, porque a companhia, de fato, o arrendatário não tem mais essa obrigação de fazer o pagamento. Vejam que a simplificação, ela traz uma contabilização simples, né? É redundante, mas é isso. Né? Se a gente tivesse pensado aqui numa orientação de modificação de contrato, possivelmente, né, teria que fazer um recálculo dos pagamentos com uma taxa de desconto revisada e possivelmente eu teria um efeito aí no ativo de direito de uso. Aqui, simplesmente, a gente está falando de uma contabilização de um pagamento variável, só que com um efeito positivo no resultado. Então, eu tenho um débito, uma redução no meu passivo de arrendamento contra um crédito aí no resultado. Pergunta que todos fazem e acredito que vocês também tenham essa dúvida. Janine, em que linha do resultado a minha companhia tem que apresentar isso nas demonstrações financeiras? A norma não dita uma linha, tá? A gente não tem essa orientação clara na norma. O que se espera? Se espera que estamos falando de uma política contábil de pagamentos variáveis. Então, espera-se que a companhia aplique a mesma política que ela já contabilizaria para pagamentos variáveis positivos, vamos dizer assim, né? Que é o débito no resultado. Então, na mesma linha que a companhia já fazia a contabilização de débitos de pagamentos variáveis no resultado, deveria ser a mesma linha que ela contabiliza os pagamentos crédito no resultado de pagamentos variáveis. Então, espera-se uma aplicação consistente de uma política que a companhia já adotava, ok? Por quê? Porque a gente está falando de tratamento de pagamentos aqui como uma contabilização de pagamentos variáveis. Okay? Mudando um pouco aqui o nosso caso, né? Então, a gente estava aí num cenário de pagamentos variáveis incondicionais, agora a gente vai um pouco para pagamentos, é a mesma situação. Eu tive uma isenção de pagamento de 3 meses, entretanto, no acordo entre as partes, né, existem algumas condições que precisam ser atendidas para, de fato, o arrendatário não ter a obrigação de efetuar os pagamentos. Né? Então, assumindo os mesmos fatos do caso anterior, exceto que, para que o arrendatário ele tenha o direito a essa isenção, o que a condição foi estipulada? Foi estipulada que ela vai ter isenção de obrigação durante o período em que a companhia tiver aí uma ordem, né, de gestão do governo estatal de fechamento de portas, né, de confinamento. Vamos dizer assim que, enquanto ela não puder abrir a sua loja, ou enquanto ela não puder ter acesso à sua loja, ou enquanto ela não puder vender para um público, vai ter aí a isenção dos pagamentos. Isso aqui é só um exemplo, gente, de título de uma condição, mas poderia ser qualquer outra. Né? Vamos imaginar que o arrendador fale, não, ok, a minha condição para isenção é que o seu faturamento, de fato, tem uma redução em 50% nos próximos 3 meses. Qualquer condição, tá, que seja estipulada, a gente precisa entender se essa condição é atingida. Porque a mera formalização do acordo entre as partes, ela ainda não atendeu o trigger de fato, dar o direito ao arrendatário de não efetuar o pagamento. Por quê? Porque existem outras condições que precisa ser avaliada pelo arrendatário se é atingida. Então, diferentemente do primeiro caso, em que eu não tenho condição e essa isenção ela já é devida no momento do acordo entre as partes, que a companhia, assim, já pode fazer o reconhecimento desse ganho, né, vamos dizer assim, dessa redução de obrigação no resultado naquele momento inicial. Quando eu tenho uma situação que eu tenho uma condição ou condições, a avaliação, se eu tenho esse direito A, vai ser condicionada ao atendimento desse evento acordado entre as partes. Então, diferentemente da contabilização do primeiro caso, aqui a companhia não vai poder contabilizar os 3 meses
antecipadamente já em junho, né? O que a companhia vai ter que esperar? Vai ter que esperar os meses se passarem para entender se, de fato, aquela condição que foi acordada entre as partes foi atingida ou não. Então, se a condição é que a loja permanecesse fechada, eu preciso que o tempo passe para afirmar, né, concordar que, de fato, ela ficou fechada e aí a condição foi atingida. Então, eu vou ter esse efeito positivo à medida que os meses passem, né, que o tempo passe, e eu vou ter esse efeito no resultado, vamos dizer assim, diferido no resultado, conforme os momentos vão passando. Então, diferentemente do primeiro caso, que eu tive um efeito positivo de 300 logo em junho, aqui eu vou ter um efeito de 100 em junho. Em julho, se a condição ainda for atingida, eu vou ter mais um efeito de 100. Em agosto, eu vou ter mais um efeito de 100. Pode ser que em agosto essa condição não seja atendida e eu não possa ter esse efeito de 100 no resultado. Então, precisa essa avaliação aí reavaliada, né, momento a momento, para ver se a condição ela foi atendida ou não, e aí a companhia tem o direito ou não de reconhecer o ganho. Ok? Vamos para um terceiro caso aqui, né? Então, a gente falou de isenções de pagamento, tá? Esse primeiro caso não seria muito diferente quando eu tenho reduções parciais. Então, vamos lá. Nos 2 primeiros casos que eu passei para vocês, foram isenções totais dos valores de 3 primeiros meses. Se fossem isenções parciais, eu também teria esse mesmo efeito, tá? A contabilização seria muito similar. O efeito no resultado seria exatamente o mesmo. Só que aí a gente precisa também avaliar se tem condições ou não. Mas a linha de raciocínio é a mesma do caso 1 ou 2. Agora, a gente vai falar de uma terceira situação, que é quando eu tenho diferimentos de pagamentos. Então, como é que é o caso aqui, né? Então, vamos explorar um pouquinho esse caso aqui. Eu tenho um varejista que arrenda uma loja, mas vamos imaginar que seja a companhia que tem o seu imóvel aí, que ela usa para a sede administrativa, que ela arrendou aí por 2 anos, ou mais anos, vamos imaginar. Mas esse caso aqui em específico, 2 anos. Então, o contrato ele iniciou em março de 2020, então ele ia até 2022, e os pagamentos acordados entre as partes foram de 2.000 por mês pagos adiantados. Então, esse aqui é o fluxo de pagamentos acordados lá em março de 2020, vamos imaginar um pouquinho antes da pandemia, desse arrendamento, né? Naquela época, existia uma taxa incremental de financiamento de 6%, foi o que a companhia considerou para descontar os pagamentos futuros. E X reconheceu, naquele momento, no reconhecimento inicial, um ativo de direito de uso de 45 mil e um passivo de arrendamento de 43 mil. Basicamente, essa diferença, 2 mil é o valor pago adiantado, né? Pagamentos adiantados a gente incorpora aí no ativo de direito de uso. Então, o fluxo de pagamentos é esse quadrinho aqui. Não precisa ficar querendo atentar aí para números, tá, pessoal? Vocês vão ver que a gente não vai trabalhar com número, vai trabalhar com conceito. Mas é só para visualizar que seria mais ou menos esse fluxo aqui de pagamentos, né? Então, a gente tem 2 anos, começando em março de 2020, terminando em fevereiro de 2022. A gente tem no reconhecimento inicial passivo de arrendamento descontado a valor presente. A gente tem um fluxo de pagamentos fixos de R$2.000 e pelo custo amortizado do passivo de arrendamento, a gente tem aí esse passivo sendo zerado no final do contrato, tá bom? O que aconteceu em maio de 2020, né? Então, com o impacto direto da Covid-19, em maio de 2020, o arrendador e arrendatário, eles negociam aí o diferimento do pagamento devido de maio. Então, o que foi acordado? Ele tinha um pagamento devido de 2.000 em maio e as partes resolveram acordar diferir esse pagamento para os próximos 20 meses por um valor de 100 por mês. Ou seja, ele diferiu o pagamento. Além disso, o arrendador ainda deu aí o benefício dos juros, né? Porque não aplicou nem os juros, né? Então, basicamente, você diferiu o mesmo montante que é devido em maio
para momentos futuros, que seriam os 20 próximos meses parcelados aí em 100 por mês. Algumas condições aqui só para a gente avaliar se de fato esse contrato atende à elegibilidade do expediente prático. Então, a renegociação é um contrato, do contrato é uma consequência direta da Covid-19. O diferimento negociado não está vinculado a nenhuma condição, então, uma vez acordado, ela já é válida. Não há outras mudanças no contrato de arrendamento. E aqui, lembra aqui que os pagamentos, eles são devidos em maio de 2020, então atende ao critério de até 30 de junho de 2021. Nesse caso, em específico, o arrendatário aí, ele escolheu aplicar o expediente prático, né? Poderia não fazê-lo, mas ele resolveu fazer, né? Então, vamos aqui avaliar quais seriam os possíveis efeitos de contabilização de diferimento aqui de pagamento. Na nossa visão, KPMG aqui, a gente entende que duas abordagens poderiam ser adotadas, tá? As duas, é uma escolha de política, essas duas abordagens, elas são permitidas, tá? E a escolha entre delas é a da companhia, e vai variar aí o que a companhia tem de controles internos e como é que ela acha que essa administração, esse controle, né, futuro dessa renegociação é melhor, vai ser melhor para ela controlar no futuro. Então, essa escolha vai ser além da escolha da elegibilidade do expediente prático, a escolha entre essas duas abordagens vai ser da companhia. Qual seria a primeira abordagem aqui que nós, KPMG, entendemos que seria adequada ou permitida, né, que seria razoavelmente permitida? Então, vamos lá. O arrendatário, ele teve o diferimento do pagamento devido em maio, que era de 2.000, para ser pago nos próximos 20 meses por umas parcelas de 100 por mês. Então, o que a gente entende como razoável? Uma abordagem seria o arrendatário, ele remensura o pagamento, considerando esses fluxos de pagamentos alterados, né? Então, como agora, ao invés dele pagar 2.000, ele vai pagar 2.100 e não é mais devido em maio os 2.000, ele altera esse fluxo de pagamento para frente e ajusta o passivo de arrendamento. E, de novo, utilizando uma taxa de desconto inalterada, então ele vai continuar descontando o passivo de arrendamento pelos mesmos 6%, que era a taxa incremental de financiamento que ele adotou no reconhecimento inicial, e reconhece esse efeito desse ganho aqui no resultado em maio, né, que foi quando foi acordado essa renegociação entre as partes. Então, essa seria uma abordagem permitida. Então, aqui eu teria uma reavaliação dos pagamentos, considerando esse novo fluxo, ok? Para frente, e eu teria esse reconhecimento desse ganho aqui no resultado como pagamentos variáveis positivos. O 101, que é o novo fluxo do passivo, né, para frente, se a gente for olhar aqui, é basicamente o efeito dos juros, né? Porque o que acontece? O arrendador, ele abriu mão de ter esse pagamento devido agora e aceitou receber isso num momento futuro sem juros. Então, basicamente, aqui o efeito no resultado para o arrendatário é o ganho do benefício do dinheiro, do valor no dinheiro no tempo desse pagamento, que ao invés de ter pago isso agora em maio, ele só vai ser devido em momentos futuros. Então, ele tem esse efeito no resultado. Aqui eu ressalto que vai ter um efeito, um ajuste, né, no custo amortizado para frente, né, porque eu vou ter um ajuste no passivo de arrendamento, então os juros incorridos futuramente a partir de junho vai ter esse efeito, porque eu vou ter um efeito aí de ajuste no passivo de arrendamento, lembrando que esse desconto do valor do passivo de arrendamento é por uma taxa de desconto inalterada. E por que a gente não revisitou a taxa de desconto? Porque como o expediente prático, ele isenta a companhia de seguir a orientação de modificação de contrato, não precisa ter uma taxa de desconto revisada, porque quem dita que precisa revisar a taxa de desconto é a orientação de modificação de contrato, de a modificação de arrendamento. Como a gente está no expediente prático em que a companhia não precisa seguir essa orientação, ela não precisa reavaliar a taxa de desconto. Ok?
Então, essa seria a primeira abordagem aí aceitável. A segunda abordagem seria não remensurar o passivo de arrendamento. Então, o que a companhia faz? Ela não remensura o passivo de arrendamento, ela não reperforma aqui, né, o fluxo do custo amortizado para frente. Então, eu continuo mantendo os mesmos juros, os juros incorridos que a companhia avaliou no reconhecimento inicial. Então, vou ter o mesmo perfil de pagamentos e, basicamente, aqui eu vou ter só um controle nos pagamentos diferidos, que, em vez de eu reduzir em 200, eu vou ter 2.100 sendo reduzido do passivo. Então, basicamente, essa aqui é muito simples, porque ela não tem nenhum efeito contábil. Eu simplesmente não reperformo o meu passivo de arrendamento para frente, eu não considero esses fluxos alterados, eu simplesmente vou ter um abatimento aí maior de 2.100 quando realização do pagamento. De fato, não tem efeito na contabilização. Vocês podem estar se perguntando, nossa, Janine, é simples, então eu posso não ter efeito em caso de diferimento? Pode não ter efeitos na contabilização de diferimento. E, de fato, é para ser uma simplificação, pessoal. Eu espero que vocês tenham absorvido aqui esse expediente prático. Ele traz uma simplificação. O objetivo aqui é não solicitar às companhias que, de fato, façam todo aquele trabalho que ela fez durante a adoção da norma, né? E é para trazer, de fato, uma simplificação mesmo. Aqui, reconhecendo aí como passivo como pagamentos variáveis, a gente traz uma simplificação. Lembrando, o que a gente espera aqui de divulgação para 2020, tá, pessoal? A gente espera que as companhias divulguem isso. Então, caso escolham aplicar o expediente prático, que divulguem. Então, divulgam se aplicaram para todos os benefícios concedidos ou somente para alguns. Se aplicou somente para alguns, qual foi a natureza desses que foram escolhidos para serem aplicados o expediente prático. Divulgar os montantes de impacto de resultado por conta dessas renegociações de benefício. E também divulgar lá os efeitos não caixa de renegociações que, nesse momento, talvez não tenham um efeito caixa, mas que tiveram efeitos nos pagamentos futuros de arrendamento. Então, espera-se que vocês, como companhia, divulguem isso nas demonstrações de 2020. Pessoal, eu encerro aqui o IFRS 16 e, Emerson, é com você. Obrigado, Janine, pela fala, pelos esclarecimentos todos aí. Já tem algumas perguntas, Janine, mas eu acho que eu vou deixá-las para o final, porque pode ser que elas possam ser respondidas aqui na sequência pelo Léo. Antes do Léo entrar para fazer a fala seguinte, eu estou vendo que no chat tem muita gente perguntando em relação aos materiais, tá? Os materiais serão disponibilizados a partir da quarta-feira, no site da ANEFAC, anefac.org. A partir da quarta-feira, os materiais estarão disponíveis para você fazer o download. Outros recados importantes, antes do Léo começar a sua fala, são o seguinte: este evento está em análise para pontuação da educação continuada, EPC, mas para isso você precisa escrever o seu nome completo no chat. Se você ainda não fez, reforço aqui o pedido para que você escreva o seu nome completo no chat para que a gente possa te identificar e, posteriormente, validar a pontuação da educação continuada. Lembrando que, para a educação continuada, você precisa participar dos 3 dias do congresso. Hoje é só o primeiro dia desse 12º congresso ANEFAC e KPMG. Então, você precisa estar presente nos 3 dias, hoje e amanhã e depois. E, além disso, ao final do congresso, você terá uma pequena prova, um pequeno exame, e você precisa acertar aí 75% do conteúdo. Então, 75% do conteúdo ao final do evento. Participação nos 3 dias do congresso e o seu nome completo escrito no chat, é o que vai dar a você a pontuação da educação continuada do CFC, correto? Bom, repetindo as perguntas que eu já vi algumas aqui
A gente vai, no final, depois da fala do Léo, voltar com elas. Eu já vi algumas coisas aqui sobre PIS e COFINS, algumas coisas sobre benefícios, enfim. A gente faz no final. Você pode se manifestar no chat, mandando a sua pergunta também. Ao final, a gente faz essas perguntas aqui para os nossos palestrantes. Léo, tudo pronto aí, meu parceiro? Tudo pronto, tudo pronto. Vamos prosseguir. Só confirmando se o slide está direitinho aí para vocês. Tá tudo perfeito, Léo. Visualizo perfeitamente aqui. Muito bem, gente. Então, vamos prosseguir aqui, que é justamente a segunda norma, que na nossa visão, né, aqui o que a gente tem avaliado, é que vai trazer aí um desafio e vai ser mais aplicável, na verdade. Ele traz também algumas facilidades, traz uma facilidade, que é a alteração que se teve na IFRS 3 relacionado à definição de negócio. Então, só para a gente lembrar, a gente está aqui no ambiente da norma, né, que é o CPC 15 e IFRS 3, onde a gente fala que uma combinação de negócios é uma transação em que o adquirente ele obtém o controle de um ou mais negócios, né? Então, quando a gente fala dessa visão de negócio, a gente está pensando em atividades, né, um conjunto de atividades, um conjunto integrado de atividades que, junto com outros ativos, ele pode prover serviços, né, ou gerar receitas, né? Ou seja, ele tem ali dentro dessa definição de negócio, esse conjunto de atividades, através do gerenciamento que se dá nessas atividades, é possível que se provenha produtos, serviços ou então outras receitas. Então, isso a gente fala da definição de negócio como um todo. E por que essa definição ela acaba sendo importante, né? Ela é importante porque ela é a porta de entrada, efetivamente, que a gente tem para IFRS 3, né? Para o CPC 15, se a gente vai aplicar ou não essa norma, né? Então, antes da gente começar a destrinchar um pouquinho as mudanças, né, demonstrar quais foram as principais mudanças, o importante é a gente já ter claro que essa norma ela já é vigente a partir de janeiro de 2020. Então, essa nova definição de negócios ela já é aplicável para todas as transações dessa natureza que ocorreram aqui, né, em 2020. E no Brasil, naturalmente, a gente não tem a adoção antecipada, então realmente você não tem a opção de fazer de maneira retrospectiva. Você, de fato, só pode aplicar no cenário brasileiro a partir de 1º de janeiro de 2020. Tá? Uma coisa também interessante dessa norma é que, além dela ser, de fato, uma norma que, a partir de 1º de janeiro, ela não obriga, ela não pede, não há previsão que você tenha a obrigatoriedade de revisitar qualquer transação que tenha ocorrido antes dessa data. Agora, por que o IASB, né, ele resolveu alterar essa norma? Quando a gente vinha discutindo, e era uma grande dificuldade que, principalmente as áreas técnicas das empresas de gestoria tinham, até nas discussões com os seus clientes, era Fechou o som. Alguém fechou o som. Era efetivamente o que motivou essa mudança. Ela foi justamente a dificuldade que os preparadores das demonstrações contábeis eles encontravam justamente na definição de negócios. Então, ai, mano. Então, esses desafios, né, eles justamente se davam justamente pela dificuldade que se tinha, né, na aplicação da definição e de um guidance um pouco mais específico para a implementação. Então, o IASB, num período de pós-implementação do IFRS 3, ele colheu essas impressões, esses comentários do mercado e, a partir daí, ele trouxe essa alteração na norma, né, que justamente com o objetivo de gerar, né, de tirar essa lacuna que existia na definição de negócio e facilitar aí essa interpretação e gerando aqui, né, com essa alteração,
a implementação de um teste que pode auxiliar as companhias justamente na definição se o conjunto de atividades que vem sendo ali adquirido se consiste ou não no negócio, e aí, naturalmente, se está no escopo da IFRS 15. Então, o que se espera com essa implementação, né? Como você tem agora uma definição mais clara em relação à definição de negócios, você tem uma expectativa que o número de transações que não se enquadrem como combinação de negócios, ou seja, que seja uma aquisição de ativos, porque esse é o efeito prático que você tem se você tem ou não tem um negócio. Uma vez que você tenha um negócio, você adquirir um negócio numa transação, você tem a possibilidade ali de aplicar o IFRS 3. Uma vez que não se enquadra a definição de negócio, você deve contabilizar esta aquisição como uma aquisição de ativos. E daí, com essa revisão, existe uma expectativa que as transações que se enquadrem como transações de ativos, elas sejam mais presentes. Muitos setores, a gente destacou alguns aqui, o setor de real estate, o setor de mineração, o setor de óleo e gás, a indústria farmacêutica. Então, a gente vê aqui alguns setores que pelas transações, pela experiência que se tem na aplicação da norma anteriormente, elas podem se beneficiar, podem ser mais afetadas, porém, é um impacto que se espera para todas as companhias. Quer dizer, companhias que efetivamente entrem numa transação que possa existir ali uma aquisição de negócios, ela naturalmente terá a aplicabilidade aqui desse cenário. E por que isso é importante? Né? Porque muda completamente. Né? Uma vez que a gente esteja no cenário de combinação de negócios, a gente parte para todos os requerimentos específicos que a gente tem na contabilização de uma aquisição de negócios. Então, quando você está na norma de combinações, de negócios, você vai ter lá regras específicas para mensuração de ativos e passivos, você tem a mensuração do ágio, você tem regras específicas relacionadas aos custos de aquisição. Você entra ali no guidance do IFRS 3 e, naturalmente, você tem uma série de exigências que tornam aí a aplicação da norma, né, substancialmente diferente daquela quando você tem uma combinação de ativos. Então, o slide a seguir, a gente colocou até para ter uma ideia de como essas coisas elas podem ser substancialmente diferentes. Por quê? Porque quando a gente está no cenário de uma combinação de negócios, o que a gente tem é a norma, a orientação que se deve aplicar é o IFRS 3. Então, não tem o que fazer. Uma vez que se enquadre na combinação de negócios, o IFRS 3, CPC 15, ele será ali aplicado. Para a aquisição de ativos, a própria norma de combinação de negócios do item 2B, ele estabelece justamente o tratamento que você daria, que é um tratamento mais direto, né? Requerimentos menores, e aí, partindo até em termos de mensuração, quando você vai lá para a combinação de negócios, você tem os ativos e passivos sendo reconhecidos a valor justo. Né? Quando a gente passa para a aquisição de ativos, a gente já tem uma diferença, porque o que você tem em termos da mensuração inicial é o valor justo relativo. Né? Então, até quando você pensa em relação ao valor justo relativo, né, você está comprando ali 2 ativos, está pagando um determinado valor por 2 ativos e eles têm uma referência de valor justo no mercado. Então, você contabilizaria justamente isso, levando em consideração essa proporção. Né? Você contabilizaria o custo de aquisição alocando de acordo com o valor justo de cada um dos ativos. Quando você vem ainda prosseguindo aqui na combinação de negócios, quando a gente tem a combinação, você tem a figura do ágio da compra vantajosa. Né? Você não só pode, como você faz todo o acquisition account no objetivo de avaliar qual é o impacto da sua combinação de negócios. A aquisição de ativos, você não tem essa figura. Né? Você não há o que se falar na aquisição de ativos em ágio ou ganho por compra vantajosa. Quando a gente está no cenário de combinação de negócios, você tem, obviamente que isso vai depender do contexto da combinação de negócios,
mas você tem a avaliação ali da contabilização de impostos diferidos. Então, você pode ter impostos diferidos ativos e passivos oriundos ali dos ativos e passivos adquiridos e eventuais outras situações como prejuízos fiscais que possam estar presentes. Quando a gente vai para a aquisição de ativo, você não tem ali, né? Inicialmente você tem uma isenção nesse reconhecimento inicial, só em situações muito específicas, avaliando caso a caso, que você poderia ter ali a figura de um eventual imposto diferido. Quando você fala na combinação de negócios, o período de mensuração de uma combinação de negócios é aquele famoso 12 meses, né? Quer dizer, você contabiliza ali, no momento da aquisição, você faz o registro da sua combinação de negócios, e aí você tem um período de 12 meses para poder avaliar outros fatos e circunstâncias que não estivessem presentes no momento da aquisição, a partir do momento em que você adquire o controle. Então, de fato, você pode ajustar, ali você pode finalizar a sua mensuração em até 12 meses após a aquisição. Na aquisição de ativos, uma vez que a transação ela foi concluída, ali, na data da aquisição, encerra-se a discussão contábil relacionada a essa aquisição. Em termos de divulgações, quando a gente vai na combinação de negócios, você tem ali um conjunto de divulgações muito extenso, né? Então, de fato, o requerimento da IFRS 3 ele exige da companhia uma série de detalhes ali que são relacionados à transação. Quando você vem para a aquisição de ativos, você não tem requerimentos detalhados, não há uma exigência, não se compara ao guidance do IFRS 3. Porém, quando você tem uma transação que é relevante, então, de fato, você ali tem os requisitos mínimos de uma informação relevante que você precisaria divulgar. Você não está isento de divulgar, né? Mas, naturalmente, você tem aqui um espaço para poder aplicar o julgamento na aquisição de ativos e divulgar as informações que são relevantes para o entendimento ali das demonstrações contábeis. Então, quando a gente vai prosseguindo, assim, até para a gente poder ver o que mudou ali em termos da definição, né? A nova definição de negócio ela tem uma mudança ali sutil, mas que faz uma diferença muito grande, a gente vai ver isso. Tanto explicando os conceitos, como também trazendo alguns exemplos práticos aqui ao longo da nossa apresentação. A gente até deixou aqui, né, esse exemplo aqui em inglês mesmo, para que a gente possa só dar uma olhada, sem qualquer impacto aqui da tradução, quando a gente fala que um negócio ele consiste em inputs e processos que são aplicados àqueles inputs e que tem habilidade aqui que entra a mudança. Antes, estava ali definido na definição anterior que ele teria que ter a habilidade de criar output. E agora a gente tem que ele não tem necessariamente ele não tem a habilidade de criar, mas ele contribui para a criação de output. Pode parecer que não é muito, mas a gente, quando desdobrar um pouco mais isso na apresentação, vai ficar mais claro aí o que a gente está discutindo. Agora, uma coisa que é importante é só a gente poder relembrar aqui os aspectos aqui gerais da norma. Por quê? Porque a gente tem ali, para a gente poder entender bem, é importante que a gente recapitule o que é um input, o que é um processo, o que é um output, né? Porque isso vai ser fundamental para que a gente possa ali entender, né, o espaço daqui para frente. Então, na visão de uma combinação, eu tenho entradas que, somadas a processos, eles me dão ali saídas. Então, esses três elementos, se presentes, né, de acordo com as características da norma, eles definem, né, eles me dão a definição da existência de um negócio. Quando eu falo dos inputs, das entradas, a gente aqui está se referindo, gente, a qualquer recurso econômico que gera output, ou, né, já utilizando a nomenclatura nova, que tem a capacidade de contribuir para gerar outputs. E ali, isso é quando eu coloco, né, um ou mais processos aplicados a esses inputs. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar do quê? A gente está falando de ativos, né? Por exemplo, eu tenho ativos intangíveis, eu posso ter aqui direitos de uso, propriedade intelectual, enfim,
a gente está falando justamente dos ativos ali, né, das entradas que fundamentalmente serão ativos, sejam ativos tangíveis ou intangíveis, que vão, uma vez aplicados os processos, me dar essa possibilidade ali de gerar output. Tá bom, mas o que é o processo, né? O processo, a gente está falando justamente ali daquilo que é implementado para fazer com que a coisa aconteça, né? Aquilo que faz a geração acontecer. Então, a gente está falando de sistemas, de padrões, de protocolos, de convenções. Então, tudo isso que eu aplico aos inputs, ou que vai me gerar o output, quer dizer, eu faço esse ativo funcionar aplicando esses processos, aplicando a inteligência, aplicando ali a mão de obra, enfim, aplicando as convenções, a forma de operar aqueles ativos, mas eles vão poder me gerar ou vão me ter a capacidade de gerar output. Então, aqui, a gente está pensando, naturalmente, todo o processo de gestão estratégica está dentro aqui dessa definição, os processos operacionais ali por si mesmo, os processos de gestão de recursos. Então, é interessante que, assim, normalmente, esses processos eles são processos documentados, né? Eles são processos que você encontra ali eles muito bem definidos, mas não necessariamente, tá? Então, a gente vai ver que a norma ela traz justamente essa observação que o processo ele pode existir e, por exemplo, a capacidade que eu tenho intelectual da minha força de trabalho, se ela é organizada, né? São as pessoas ali que trabalham, têm experiência, têm habilidades para justamente seguir determinados processos, mesmo não formalizados, e gerar os outputs, isso acaba tendo um papel central aqui na definição que eu tenho de negócio. E o output, né, aí, que é o último elemento aí da definição de negócio, é o resultado, né, justamente do que eu tenho. Pegando os inputs, pegando os processos, né, eles vão me fornecer ali os bens, serviços. Pessoal, eu pediria para fechar o som, por favor. O resultado dos inputs, processos aplicados, né? Justamente, então, quando a gente tem os outputs, a gente está justamente a junção do que eu tenho dos meus processos e inputs que vão me gerar lá os outputs, ou vão me ter a capacidade de gerar as receitas, enfim, ou outras receitas relacionadas à atividade ali ordinária. Aqui nesse slide, tá? Aqui nesse slide nós colocamos numa página só as alterações que foram trazidas pela norma, né? Então eu vou discutir aqui com vocês justamente o que mudou, né? Então a gente vê aí, ó, na verdade você tem uma tabela que tem 5 elementos, né? Só que nós temos aqui um grande aqui que é o 6º elemento, que é o último, mas não menos importante, que é o teste de concentração opcional, que a gente vai falar logo que eu repassar cada um desses, né? E que é uma grande mudança, é uma grande inclusão que a norma nos traz. Então, quando a gente olha aí no slide, fala que a gente tem uma definição mais restrita de saídas. E essa é um esclarecimento e uma mudança-chave aí em relação à norma anterior. Quando você ia avaliar os outputs, as saídas, né, a gente aqui, só lembrando que a saída é a capacidade de fornecer o retorno. Existia uma previsão que, além de bens, serviços e outras receitas, você tinha uma referência que, se você adquiriu ali um processo que ele fosse capaz de reduzir custos, que isso também era considerado como uma saída. Isso, agora, nessa nova versão da norma, não existe mais, e as saídas, elas foram concentradas ali em bens, serviços e outras receitas. Então, a menção que se tinha de uma redução de custos, ela foi excluída, não temos mais na versão atual da norma. Outra coisa que a gente tem de diferente é que
que é chave também aqui na nossa discussão, é que para que a gente considere um negócio, quando você adquire um conjunto de atividades e você adquire ali os ativos, né, você, no mínimo, tem que ter uma entrada e um processo substantivo. Então, essa questão de processo substantivo, ela é muito importante porque justamente a gente vai ver que é necessário que pelo menos um dos processos que tenham sido adquiridos, eles sejam processos fundamentais ali para a geração de outputs. Então, pelo menos um processo, junto com uma entrada, né, junto com um ativo ali inicialmente, você tem que ter uma entrada, mais um processo substantivo, e juntos eles têm que ter a capacidade de criar saídas. Então, por que isso muda? Porque na definição anterior, não necessariamente você tinha ali que ter a existência daquele processo ali que tivesse essa capacidade junto com a entrada de gerar. Você tinha uma previsão de que se aquele processo, né, os participantes do mercado, ele conseguissem substituir, né, ou seja, se você adquiriu ali um conjunto de atividades, um conjunto de ativos, mas se você necessitaria de algo que pudesse ser substituído facilmente ali por participantes do mercado, isso era considerado como um elemento para a geração de saída. Agora não. Agora, quando você adquire, naquilo que está vindo para você, você já precisa ter pelo menos uma entrada, né, e um processo substantivo. E aqui o terceiro ponto, né, que está aí na tabela, falando de somente os processos substantivos, eles são relevantes. Então, quando a gente fala, e aí eu já antecipei um pouco na explicação anterior, mas, de fato, essa questão do substantivo ela é fundamental. E a gente vai justamente ver que essa questão do processo substantivo ele pode se dar também, e uma variação importante que vai se dar aqui é se naquele conjunto de atividades, né, estão vindo pessoas que vão deter o conhecimento e que, de fato, ali vão ser importantes, né, e decisivas para a geração das saídas. Isso a gente vai falar já. Aqui é esse próximo item, quando a gente fala que a força de trabalho ela passa a ter um papel central, né? Então, quando a gente fala em termos de força de trabalho aqui, gente, a gente está falando naturalmente de pessoas, né? Então, a gente está falando justamente de ou a tua força de trabalho, pessoas ali que de forma organizada elas contribuem para que os processos eles possam de maneira decisiva ocorrerem, ou você pode ter uma força de trabalho, né, que não seja necessariamente direto da empresa, mas que possa ter um contrato ali aonde a empresa ela tem o direito ali de efetivamente utilizar aquela mão de obra. Então, quando a gente vê em relação aos processos, eu comentei anteriormente que os processos normalmente eles são documentados, né? Você tem as regras, sistemas e padrão. Mas eles podem também existir, como eu falei, sem documentação. Então, se você enxerga ali, e aí que a força de trabalho ela toma esse papel, mas que tem ali uma força de trabalho que ela é organizada justamente e tem as experiências necessárias para seguir regras e convenções, então você pode ter um processo substantivo por esta avaliação, mesmo sem uma documentação específica de processo. E quando a gente fala de força de trabalho através de contrato, por exemplo, vamos supor que você tenha, dentro daquele conjunto de atividades, você tenha um contrato de gestão de ativos, né, que esse contrato é que faz com que o seu processo, aquele processo considerado fundamental, substantivo, ele realmente se dê. Então, você avaliaria ali naturalmente se aquele contrato, no momento em que você está adquirindo, se ele realmente está sendo transferido para o adquirente e se, de fato, naturalmente, existe ali uma possibilidade de extensão, enfim, quais são os elementos fundamentais que estão na mão da empresa
que garantem que aquela força de trabalho, mesmo de terceiros, né, que ela seja considerada nessa avaliação inicial. E o penúltimo aqui, né, item aqui, o último da nossa tabela, ele fala que a presença de ágio não é mais relevante. O que acontece aqui, gente? Tinha uma previsão, né, e esse esclarecimento ele remove essa previsão, de que é o seguinte, olha, se você tivesse uma presunção de que existe naquela transação um goodwill, isso antes era visto como um indicador de que aquele conjunto que está sendo adquirido de atividades e ativos, né, que aquilo seria um negócio. Esse item, ele era na discussão que o IASB teve com o mercado, ele era um item que gerava mais confusão do que clareza, né? Então, o IASB ele resolve tirar isso. Por quê? Durante a avaliação do IASB, os respondentes que participaram daquele processo de pós-implementação, eles não conseguiam, tinham dúvidas de que se o goodwill que se referia na norma anterior, se ele se referia ao goodwill que estaria presente assim, numa empresa, né, relativo assim, às suas operações, ou se ele estava se dando, se o que a norma dizia era o goodwill que era calculado ou avaliado no momento da aquisição do negócio. Então, assim, diante dos elementos ali que o IASB ele obteve, ele definiu por retirar essa indicação, né, da presunção. Então, hoje você não tem mais aqui esse elemento. E, finalmente, né, o último, mas não menos importante, você tem aqui a introdução de um teste de concentração opcional. E esse aqui é bem interessante porque a ideia desse teste é fazer com que a empresa ela possa ter uma avaliação mais simplificada se um conjunto de atividades e ativos se trata de um negócio ou não. Então, essa primeira fase do teste é uma fase nova. Dentro da avaliação, a empresa ela pode partir por esta avaliação. E aí, a ideia justamente é que ela aplique esse teste e ela consiga, através desse teste, determinar se você tem ou não tem uma aquisição de ativos. Então, aqui o teste não é para ver se eu tenho ou não negócio, é para ver se eu tenho ou não naquela aquisição, dentro do que a norma define como aquisição de um conjunto de ativos, se trata realmente dessa atividade. Então, é isso que, quando a gente olha para a nova orientação, ela se dá em 3 passos, como está aí na tela para vocês. O primeiro passo ele seria esse chamado teste de concentração. Tá? O segundo passo é, uma vez que eu apliquei o teste de concentração e cheguei à conclusão de que não se trata de uma aquisição de ativos, eu vou para o segundo passo, aonde eu vou avaliar os inputs e a existência de processo substantivo. E aí, de acordo com esta avaliação, é que nós vamos concluir se o que temos, de fato, é uma aquisição de um negócio, né? Ou se trata ainda de uma aquisição de ativos. Então, quando a gente vai para o teste de concentração, a primeira questão é que ele é um teste opcional. Tá? Ou seja, a empresa ela vai definir se ela quer ou não aplicar aquele teste. E outra coisa interessante é que, dentro do que o IASB definiu, é um tipo de teste que você pode escolher aplicar transação a transação. Ou seja, não é necessário, uma vez que você tenha aplicado para a transação, não significa que você precisa aplicar esse teste em todas as transações. Não. Tá?
E o que em suma, né, para a gente poder entender a ideia do teste, o que esse teste ele procura trazer, né? Se quando você traz ali um conjunto de ativos e atividades, se substancialmente todo o valor justo desses ativos adquiridos ele está concentrado num ativo único ou um grupo de ativos de mesma característica, ativos similares, eu teria ali uma combinação de negócio, ou seja, eu teria ali uma aquisição de um negócio. Ou seja, a ideia aqui é como mostra aqui, olha, se eu, aqui nesse desenho que está aparecendo aí no meio da tela. Se, quando eu olho para os ativos, substancialmente, o laranja está quase ocupando tudo que eu estou adquirindo, e esses ativos eles são um ativo único, ou um grupo de ativos similares, aqui no meu lado esquerdo, né, eu tenho mais o que seria a aquisição de ativos. Agora, se quando eu comparo os ativos únicos ou de mesma característica, eles não correspondem, vocês estão vendo que o azul aqui está dominando. Então, de fato, você teria aqui já uma combinação de negócio, porque você vai ter, além dos ativos, outros processos, né, que são importantes e que têm ali um valor substancial do valor da sua aquisição. Então, o que a gente tem aqui, minha gente? A gente tem que a ideia da norma uma vez aplicando, é que você possa concluir de maneira mais objetiva, né, se você tem ou não um conjunto de ativos, tá? Você aplica para cada transação, então não é algo que você precisaria ali fazer obrigatoriamente uma vez que tenha aplicado pela primeira vez, tá? E aí, naturalmente, com isso, você já partiria direto, né? Uma vez que o teste ele confirmasse a contabilização de ativos, você teria ali uma isenção da avaliação de outros processos, porque substancialmente aquilo que você adquiriu ele é um ativo. A gente vai fazer um exemplo prático que isso fica um pouco mais fácil assim, da gente poder visualizar. Naturalmente, quando a gente olha a norma, ela tem um guidance específico, demonstra o que pode fazer parte, a maneira que você pode agrupar, mas naturalmente aqui a gente está dando essa visão aqui mais geral de como a norma ela foi estabelecida. Então aqui, gente, nesse cenário, a companhia ABC ela celebra um contrato de compra de ativos em 1º de janeiro de 2020. E aí ela está pagando ali 500 milhões de reais. O vendedor irá transferir para a ABC o seguinte: ela vai transferir 2 centros de distribuição que são localizados em pontos próximos, com um valor justo de 483. Então, dentro ali do que está sendo transferido, a gente já viu que tem um valor de 483, que são os centros de distribuição. Então, eles falam que são de aproximadamente do mesmo tamanho e atendem a uma base de clientes semelhantes. Então, a gente tem aqui os elementos demonstrando que eles são ativos ali de mesma característica e que poderiam, apesar de 2 ativos, eles poderiam ser ali, então, considerados em conjunto. Está sendo transferido também, gente, relacionamento com clientes, carros, equipamentos, ferramentas de TI, e tudo isso, né, todos esses itens aí adicionais que estão sendo transferidos montam 17 milhões. Tá? E ele já diz aqui que o conjunto de ativos transferidos possui receita. Então, a pergunta que a gente tem aqui é: o valor justo dos ativos brutos adquiridos está substancialmente concentrado em um ou mais ativos similares? Então, aqui, a resposta seria sim ou não. Vamos passar, então. Normalmente, se tivesse um quizinho aqui, a gente iria pegando as respostas de vocês. Mas vamos falar diretamente aqui da resposta. Olha só. Aonde a gente está aqui nessa tabela? A empresa ela adquiriu ali, né, o centro de distribuição, e a gente está no primeiro passo, que a gente está avaliando o quê? O que veio
E aí, naturalmente, eu precisei avaliar, eu tenho que ter uma avaliação a valor justo, até porque quando nós estamos, né, uma empresa está comprando, é uma avaliação que, via de regra, as empresas fazem, né, porque, naturalmente, até para avaliar se faz sentido o valor que está sendo pago. Então, essa avaliação a valor justo é uma avaliação esperada que a administração já tem. Então, a gente está aqui no primeiro. Por quê? Eu quero determinar se, de cara, o que eu estou recebendo é ou não uma aquisição de ativos. Porque, se for uma aquisição de ativos, eu já saio do IFRS 3. Se não, não significa que eu já tenho um negócio. Eu, obrigatoriamente, tenho que passar para o segundo passo, que é de inputs e processos. Então, vamos ver aqui a análise. Olha só. A gente já combinou ali os ativos, né, de cada centro de distribuição, porque eles estão, via de regra, a gente tem terrenos, tem edifícios, vê que eles estão anexados uns aos outros. Se fosse fazer algum tipo de desvinculação, você incorreria em custos ali significativos. Então, eles estão combinados e temos a visão de que eles são ativos semelhantes. Por quê? Quando a gente olha para os riscos, eles atendem a mesma classe de clientes, estão na mesma distribuição, na mesma área geográfica, eles têm o mesmo tamanho. Então, a gente entende que a gente consegue combinar, porque eu estou trabalhando terreno, edifício junto. Os ativos, eles têm características semelhantes. E aí a gente agora vai fazer justamente a avaliação. Aonde? Eu paguei pelo conjunto de todos os ativos e processos 500 milhões, só que os centros de distribuição, eles montam 483. Então, eu vejo que ele tem 96,6% do valor justo dos ativos brutos adquiridos. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê que existe uma concentração muito grande num conjunto de ativos de características semelhantes. Então, neste caso, a gente pode afirmar que, de acordo com o que determina, o que prevê a norma, essa aquisição ela poderia ser tratada como uma aquisição de ativos. Então, e aí o ponto aqui, tem algumas observações aqui que eu queria fazer, mas uma direta em relação ao percentual. Essa é uma pergunta que, normalmente, quando a gente está conversando sobre esse tema, essa é uma pergunta que aparece com muita frequência, qual o percentual ali que eu utilizo, então, para poder considerar que eu tenho uma concentração, né? Que eu tenho ali, que o valor justo está concentrado de maneira substancial em um ou mais conjuntos de ativos. Quando nós lemos a norma ela não prevê. Não existe um número mágico, não existe ali um percentual definido como aquele número que, a partir daquele limite, né, ele será considerado ali substancial. Então, a gente entende que existe aqui um espaço para o julgamento, só que é um espaço para julgamento em que essa concentração ela tem que ser extremamente alta. Então, quando a gente pensa assim, aí você fala assim, você definiria alguma... A gente olhar que acima de 90% é uma boa referência, pode fazer sentido, mas, de novo, esse número não está na norma, né? Me dá uma visão de que você tem uma concentração muito forte quando você tem algo acima desse montante, mas não há uma previsão. Mas o que tem que estar claro é que tem que ser substancial, é algo muito alto, né? Por quê? Porque, a partir do momento que você vai diminuindo, né? Ou seja, você tem outros ativos, outros processos, isso já pode ser um indicador por si só que você tenha processos substantivos ali dentro, que possa ter um valor significativo que faça com que o seu valor justo dos ativos não seja tão concentrado. Então, por isso que a ideia é que você tenha realmente um grau de cobertura muito alto para que você possa classificar esse conjunto aí que foi adquirido como uma aquisição de ativos. Então, nós temos um outro exemplo aqui,
que é justamente agora aonde a gente está aqui, só para a gente... Então, ó, dentro da... A gente vai... Nesse exemplo que a gente está, a gente vai avaliar aqui o segundo passo, tá? Então, o caso que a gente está tratando, ou a empresa optou por não aplicar o teste de concentração, tá? Ela optou por não aplicar, e isso pode se dar por várias razões. Quando a empresa adquire, ela tem uma expectativa, já tem uma estimativa, ela já tem o conhecimento da existência de processos substantivos relevantes, não faz sentido ela aplicar ali o primeiro teste. Então, ela já parte para uma avaliação ali no segundo passo. Então, a companhia Pharma, ela compra todas as ações da Biotech, que opera atividades de P&D em 2 compostos de medicamentos em estágio de desenvolvimento. Então, só para a gente poder pensar, a gente tem a companhia Pharma, que está comprando ações de uma outra empresa, né, a Biotech, e ela já tem processo lá, porque ela opera atividades de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, ela tem 2 compostos de medicamentos e ela já tem, inclusive, então ela já tem processo para pesquisa e, além disso, ela já tem algo em desenvolvimento. Tá? Vamos continuando aqui. A companhia Pharma, ela adquire, aí está até entre aspas, porque a gente não adquire, mas junto naquela negociação, os cientistas que têm habilidades e conhecimentos para fazer a pesquisa e desenvolvimento necessário e todos os ativos. Então, está vindo ali, gente, as pessoas, a força de trabalho, que tem todas as habilidades para desenvolver as atividades de pesquisa e as atividades de desenvolvimento. E todos os ativos da empresa vieram, incluindo ativos imobilizados, edifício, terreno, laboratório, equipamento. Então, veio tudo. Tá? Aí, olha só, aqui embaixo, há um valor justo significativo na força de trabalho adquirida, nos projetos de P&D em desenvolvimento e nos ativos tangíveis. Então, por aqui a gente já vê que, se eu aplicasse o teste de concentração, já não ia dar certo, porque ele já me informa que existe um valor justo significativo, né, na força de trabalho e outros projetos. Então, aquele grau de concentração elevado dificilmente não chegaria, porque já tem essa informação aqui. E aqui a gente tem que a Biotech, ela não tem output, ela nunca gerou receita. Tá? Então, a pergunta aqui que a gente tem é: a transação constitui uma combinação de negócios ou a aquisição de ativos, assumindo que o teste de concentração não seja cumprido? Então, a gente já viu o seguinte, olha, a gente já está lá no segundo item, eu estou avaliando justamente ali a existência de se tem processos substantivos, né, e a capacidade de gerar outputs. Eu já sei que ela não tem. Então, quando a gente olha ali, gente, olha só, aqui a resposta é que, de fato, a gente vai ter uma combinação de negócios ali naquele exemplo. Por quê? Primeiro, avaliando o que ele trouxe de input, trouxe os ativos tangíveis, trouxe os projetos, né, de P&D em desenvolvimento. Isso aí já são ativos, já são inputs que ela trouxe ali naquele momento inicial. Quando a gente olha em relação, ele trouxe também outros elementos, que é a capacidade intelectual, lá da força de trabalho, né, os cientistas, né, que, de fato, eles têm todas as habilidades, tudo o que é necessário para gerar ali os processos, para fazer com que os processos aconteçam, para desenvolver as pesquisas. Então, primeiro, existe ali um processo crítico, né, que o processo de pesquisa e desenvolvimento é algo crítico, é algo importante, é algo, às vezes, único, que não se substitui, embora não seja um fator, mas você não encontra isso ali em cada esquina, né? Então, na prática, sem esse processo, a geração de outputs é completamente comprometida. A força de trabalho, ela tem um papel central, porque é ela que faz com que esses processos eles possam se desenvolver. E você ainda pode converter em outputs aquilo que já está em andamento, que são os projetos lá de P&D. Então, quando a gente avalia o que veio de input, o que veio de processo, a gente vê que, de maneira significativa,
eles têm a capacidade de gerar outputs. Então, neste exemplo, nós temos, de fato, uma combinação de negócios. Tá? Então, por esses elementos aí avaliados, eles cravam, e aí a gente aplicaria, a partir daqui, a regra de combinação de negócios. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é o Banco A adquire, só para a gente poder... com exemplo é mais fácil entender, né? Então, vamos fazer mais um para a gente poder fechar aqui esses conceitos. O Banco A, ele adquire uma carteira de crédito imobiliário residencial e uma carteira de crédito comercial. Então, a gente está falando aqui, ele foi lá e adquiriu a carteira. Né? Então, aqui do lado, o Banco A não adquire quaisquer outros ativos, tampouco funcionários que administravam as carteiras e outros protocolos. Ele não vem nada. Então, ele comprou exclusivamente as carteiras. Tá? As carteiras de crédito têm valor significativo e riscos significativamente diferentes. Então, ó, eu não posso nem dizer que são ativos similares, porque ó, ele está dizendo, eu tenho carteiras, né, com valor e riscos diferentes. Então, eu nem aplicaria ali, se eu tivesse adquirido, se eu já tenho conhecimento disso, eu nem aplicaria ali o teste de concentração. Porque eu já tenho ativos que não são combinados. Então, você dificilmente tem ali uma concentração somente num tipo de ativo. Mas, de qualquer maneira, a avaliação aqui a gente já está focando se tem inputs e processos substantivos. Né? E a carteira de crédito atualmente produz outputs. Quais são os outputs da carteira de crédito? São as receitas de juros que ela tem ali pelos empréstimos que foram concedidos. Você está comprando a carteira completa. Tá? Então, a pergunta aqui é: a transação constitui uma combinação de negócios ou uma aquisição de ativos? Tá? Então, vamos logo para a análise para a gente poder ganhar tempo. Quando a gente olha aqui, ó, em termos de input, tem input, naturalmente, né? Por quê? Porque você tem ali a carteira. Só que quando a gente olha em termos de processo, a gente vê que não teve processo adquirido. Tá? E, além disso, não existiu, não foi adquirida a força de trabalho. Então, por mais que, de repente, pudesse se dizer, né, que, olha, não está formalizado, tal, mas você não tem, eu já tenho uma definição de que não existem processos e que também eu não estou adquirindo a força de trabalho, né, que são as pessoas que têm as habilidades para executar os processos ali de gestão de risco, de avaliação da carteira, né, enfim. Então, nesse caso, gente, a gente tem que é uma aquisição de ativos. Então, o fato de eu não ter adquirido nenhum tipo de processo, muito menos um processo substantivo, porque eu deveria ter um processo ali substantivo, pelo menos um, aqui eu não tenho. Então, ela seria, de fato, uma aquisição de ativos. Se eu pego esse mesmo caso e mudo um pouquinho, que é o que eu coloquei aqui no meio da tela, olha, suponha que os funcionários, corretores, gerentes de risco, ou seja, toda a força ali de trabalho qualificada, ela fosse transferida. A conclusão seria diferente? Claro que é uma avaliação que a gente faria, mas possivelmente sim. Por quê? Porque aí a gente estaria trazendo o quê? Todas as pessoas que fazem com que os processos aconteçam. Então, eu teria ali pessoas capacitadas que poderiam, de fato, contribuir para a geração de outputs, e aí o processo está ali com aquelas pessoas que têm a capacidade de seguir aqueles protocolos, mesmo que eles não estejam ali documentados. Tá? Então, por quê? Você teria um processo crítico e teria uma força de trabalho com habilidades. Então, se eu mudo a situação, eu posso chegar à conclusão ali diferente. Por quê? Os processos como a gestão de relacionamento, o processo de gestão de risco, né, dos créditos, que são executados pelas pessoas, eles são críticos. Então, em conjunto, eu estou adquirindo pelo menos uma entrada, que são as carteiras de crédito, e estaria também ali trazendo pelo menos um processo crítico substantivo. E aí eu teria uma combinação de negócios. Então, gente, com esse exemplo, a gente termina aqui essa explanação em relação ao que a gente tem ali de alteração.
Eu queria só deixar um lembrete, a gente vai disponibilizar sim essa apresentação aí depois para vocês, tá? E aí que tem algumas publicações que são relevantes, que a gente entende, tanto nossas KPMG, como algumas de órgãos reguladores, ou do FASB, do IASB, relacionados aos temas que nós, órgãos normativos, né, como o IASB, FASB, ou em publicações que temos sobre os temas que entendemos que podem ser muito úteis para que vocês possam aprofundar o conhecimento em relação a esses assuntos, assim como nós também temos outras publicações, como o nosso blog post, que a gente está sempre ali discutindo assuntos que estão aí quentinhos no mercado, então alterações que estão ali sendo discutidas pelo board. Temos a sinopse contábil tributária, por enquanto, só de 2019, que é do ano passado, tem um detalhamento, tem uma série de informações que são importantes aí para vocês, que podem ser utilizadas, e estamos trabalhando já para que tenhamos aí no menor tempo possível a sinopse de 2020, né? Então, são materiais aí que nós consideramos que são importantes, convidamos vocês a acompanharem para que estejam sempre aí atualizados com relação aos temas contábeis. Emerson, eu vou passar para você de volta. Obrigado, Léo. Obrigado também, né, a Janine, que falou antes. Pessoal, a gente tem para o nosso evento combinado aqui até o meio-dia. E a gente teve aqui, eu colecionei algumas perguntas, mas eu acredito que a gente não vai ter tempo de respondê-las, e também para não ficar uma coisa sim ou não, e talvez precisar de um pouco mais de explicação. O que eu sugiro? Vocês sabem que este congresso acontece hoje, amanhã e depois. São 3 dias, inclusive para a pontuação, a educação continuada, você precisa estar presente aqui os 3 dias. Então, eu vou combinar aqui com a Janine e com o Léo, que eu vou encaminhar para eles essas perguntas, eles respondem e a gente pode ou disponibilizar junto com o material, quando for disponibilizar, que vai estar no site da NEFAC a partir da quarta-feira, ou, eventualmente, amanhã mesmo a gente já disponibiliza no chat as respostas das perguntas que vieram aqui das falas da Janine e do Leonardo, tá bom? São 11 horas e 56 minutos aqui, já caminhando para o fechamento. Eu queria lembrar, de novo, que este congresso acontece 3 dias, hoje, amanhã e depois, e para a educação continuada você precisa estar presente nos 3 dias. E a gente ainda tem muita coisa, porque amanhã, por exemplo, nós vamos tratar dos temas tributários. Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre PIS/COFINS que certamente amanhã também será respondida, né? Então, a gente tem aqui na NEFAC ainda, até o final do mês, uma agenda com bastante eventos. Por exemplo, nós temos, além de amanhã e depois o congresso ANEFAC KPMG, nós temos ainda no dia 14 de dezembro o Simpósio Internacional sobre Governança e Proteção de Dados, que está com muita coisa bacana para você. E também, no dia 16 de dezembro, nós temos a entrega do 35º Prêmio ANEFAC Profissional do Ano, que você deve prestigiar. E ainda o primeiro Prêmio Mérito ANEFAC, que vai ser uma premiação para os profissionais que tiveram o nosso reconhecimento nesse cenário empresarial, e é muito importante a sua participação também. Não se esqueça de acompanhar a NEFAC nas redes sociais e também no nosso site, anefac.org. E eu conto com a sua presença amanhã, às 10 horas, aqui no segundo dia do nosso congresso ANEFAC KPMG, de fechamento das demonstrações financeiras de 2020. Encerramos por aqui os trabalhos de hoje. Novamente, conto com